Sala de entrevistas desta semana falando sobre crianças em geral. E o meu convidado é o médico pediatra e infectologista Américo Faria. Américo, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Sala de Entrevistas. O prazer foi meu, evidentemente, não é isso? Eu gosto muito de falar sobre crianças, então todas as vezes que você achar que eu possa contribuir e ajudar com alguma coisa, eu estou inteiramente às ordens. Então, obrigado, digo eu. Olha só, vamos começar então falando desde o momento que elas nascem. A gente vai abordar até os 14 anos, mas para os pais de primeira viagem, quais os cuidados que eles devem ter assim que seu filho nasceu? Eu me permito ir um pouco 9 meses antes. Eu tenho a convicção que a melhor coisa que pode ser feita para nós termos uma criança apta no dia do nascimento é fazer um pré-natal. Então, é fundamental que a gestante frequente o consultório do seu obstetra, frequente serviços de pré-natal, para poder ver aquelas patologias todas que podem acontecer nela com repercussão no bebê. Então, um bom pré-natal é fundamental e a consequência do bom pré-natal deve ser a ida para ganhar o bebê no hospital. Então, essa história de parteira, isso já foi muito importante, as parteiras já fizeram há milênios e milênios um serviço formidável, mas todos sabemos que, por muito que seja difícil hoje, às vezes, conseguir uma vaga para internar uma gestante, é verdade que os hospitais sempre dão um jeito e o neném tem e deve nascer no hospital. Então, se houver, inclusive, alguma complicação durante o período de parto, há como fazer uma cesariana, há como fazer uma intervenção mais técnica. Então, eu diria que a primeira coisa a ser feita, é realmente a gestante frequentar um serviço pré-natal. Tá, e depois... Aí ela nasce, né? Aí a criança nasce e os cuidados com vacinação, cuidado dependendo da temperatura, né? No sul é um pouco mais frio. Tem algum cuidado específico? Quais os cuidados? O bebê toma um choque, Letícia, quando nasce, né? Ele sai de um ambiente absolutamente confortável e seguro, né? Ele está ali protegido pela sua mamãezinha, envolto em líquido, ele não sabe o que é frio, não sabe o que é calor, ruídos chegam muito filtrados, não tem picada de inseto, não tem vento, não tem o dedinho, né, do irmãozinho no olhinho, não tem a aspereza da roupa, não sabe o que está incomodado com xixi, com cocô, não é isso? Então, na verdade, a criança quando nasce, ela entende que ela entrou em um ambiente hostil. Ela sai, repito, de um ambiente absolutamente controlado, absolutamente positivo para ela e vai declarar a claridade. A primeira coisa que ela encontra, ela sai de um lugarzinho que ela está com os olhinhos fechados e encontra um flash, né? Isso do refletor e da iluminação da sala de parto. Então, o que tem que ser feito de imediato é colocar a criança em uma temperatura de 24 a 25 graus, né? Isso, ou um pouquinho mais aquecida, dependendo se a criança é menos apta. Tem que ser aspirada, tem que ser, evidentemente, limpinha, lavada, não é isso? Então, protegida de ruído, protegida de picada, protegida de ventos, etc. Então, fazer o impossível, repetir fora do útero as condições normais e adequadas do útero. Mas é uma coisa que acontece com todos, nós temos que superar e a vida mostra que a gente supera isso com o tempo, não é isso? Ato contínuo, para termos uma criança apta, é absolutamente indicado, não digo que é uma coisa imprescindível, até porque existem mães que não têm condições de aleitar, amamentar o seu bebê. Mas sempre que possível, a mãe deve fazer todo o esforço a pelo menos fazer uma amamentação pelo menos até 6 meses de idade. Se for um pouquinho mais, é melhor. Mas o máximo que ela puder fazer. E depois, vacinas, não é isso? Hoje nós temos aí, no primeiro ano de vida, já pelo menos 10 vacinas. Nós temos, sem ordem de aplicação, nós temos contra a tuberculose, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba, meningite meningocócica, pneumonias pneumocócicas. Então, coisas que não existiam há 40 anos. Eu falo há 40 anos porque há 40 anos é a minha experiência como médico pediatra. Quando eu cheguei em Criciúma,
Nós tínhamos epidemias de sarampo, epidemias de difteria, de tétano, nós tínhamos muita coqueluche, muita paralisia infantil. Quantas criancinhas nós atendemos que perderam suas perninhas, perderam um bracinho, às vezes 2 braços, as 2 pernas. Felizmente, Letícia, essas coisas não acontecem mais, né? Hoje existe uma consciência muito adequada, muito apropriada. Se há 40 anos existiam pais que desconfiavam e até hostilizavam o vacinador e não aceitavam, um processo de rejeição mesmo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje eu não tenho visto mais pais que não confiem, que não acreditem que as vacinas são importantes. Isso havia, então, por parte dos pais? Nós tínhamos, às vezes, que pegar crianças à força para poder vacinar, certo? Porque, principalmente, escolares, quando nós introduzimos a BCG intradérmica, que era uma maneira mais moderna, à época, de vacinar e proteger contra a tuberculose. Tanto é verdade que a legislação, em determinado momento, condicionou o recebimento do salário família e até a manutenção da pessoa no trabalho, no emprego, nas escolas, só se fossem vacinadas. Então, repito, de 40 anos para cá, a mudança no comportamento dos pais, ela foi uma mudança fantástica e maravilhosa. Hoje, tenho certeza que não existem mais pais que duvidem da importância das vacinas. As vacinas retiraram milhões e milhões, bilhões e bilhões de crianças de uma situação de doença para uma situação de sanidade, com certeza. Você disse, então, as doenças do passado e as doenças da atualidade. O que a gente pode pontuar como as principais doenças das crianças? Essas doenças infecciosas que eram prevalentes há 40 anos, elas não... Eu, por exemplo, quando eu nasci, não existia antibiótico, certo? O antibiótico, ele chegou ao Brasil, eu imagino que em 1948, certo? 49, assim mesmo, raríssimas pessoas tinham acesso a antibióticos. Hoje, os antibióticos são poderosos. Além dos antibióticos, já me referia às vacinas protegendo dessas, pelo menos, 10 doenças infecciosas. Então, o padrão de doença, o padrão de mortalidade e de morbidade, ele mudou consideravelmente. Não só o padrão, como também as consequências das doenças. Há 40 anos, em cada 1000 nascidos vivos, morriam 50, 45, 55 crianças. Hoje, eu imagino que aqui em Criciúma não chega a 10 crianças que morrem em cada 1000 nascidas vivas. Então, em cada 1000 crianças que nascem, 992 sobrevivem e 8 não completam 1 aninho de idade. Isso é a definição de mortalidade infantil. E, normalmente, essas crianças morrem de doenças genéticas ou doenças contraídas na época da gestação. Isso, pois bem. Mas, na verdade, a mortalidade infantil caiu drasticamente, quer pela vacina, quer pelos antibióticos. Hoje, o que assusta mais, e não são crianças ainda menores de 1 ano, o que assusta mais hoje são os ferimentos e as doenças causadas por acidentes entre 1 aninho e 5 aninhos. Então, as estatísticas são mundiais. A maior causa de doença, no caso de morbidade, e a maior causa também de mortalidade infantil entre 1 e 5 anos de idade são os acidentes. Atropelamentos, quedas, queimaduras, choque elétrico, afogamento, intoxicação por medicamentos ou outros agentes exógenos como detergente, herbicidas, etc, etc. Então, se você pai, se você mãe quiser tomar realmente conta do seu bebê entre 1 ano e 5 aninhos de idade, evite acidentes. Por quê? Porque as doenças infecciosas não matam mais crianças nessa faixa etária, salvo excepcionalidade. Aqui no Sul também, nós também não temos problema nem de desnutrição e muito menos problemas ligados à desidratação, não é isso? Hoje, todo mundo sabe fazer o sorinho caseiro, todo mundo está a meia hora de
por muito que esteja longe de qualquer hospital ou de qualquer unidade de saúde. Hoje, os medicamentos existem, as farmácias existem aos milhares. Repito, entre 1 e 5 aninhos de idade, vamos tomar cuidado com afogamento, com quedas, com choque elétrico, com queimaduras e com intoxicações por medicamentos ou outros agentes exógenos, certo? Mas a criança já fez 5 anos, não já? Já. Ela está começando a ficar gordinha, não é isso? Ela está ficando gordinha. Ainda ontem, um programa de larga audiência nacional trouxe que no Brasil já tem, no Brasil não, perdão, nos Estados Unidos, 1/3 das crianças já estão com sobrepeso, não é isso? Elas estão com seu índice de massa corporal acima de 25, acima de 26. Então já é sobrepeso. Depois de 30, não, depois de 30 já é obesidade mesmo. Então eu diria que nós aqui não estamos já hoje com menos do que 15, 20% de obesidade ou pré-obesidade. Então, as crianças estão muito em frente dos computadores, elas estão brincando muito de videogame, os campinhos de futebol, não é isso, Letícia, desapareceram, o acesso a quadras de esporte e às vezes a natação não é uma coisa tão fácil, as mães não têm mais aquela falta de medo de deixar o seu filho ir para a rua brincar, correr, porque é assalto, é sequestro, é atropelamento, é pedofilia, é maldades contra a criança. Então, as crianças estão mais presinhas, né, Letícia? Elas estão mais presinhas, elas estão na frente dos computadores, na frente dos videogames, e elas têm esses alimentos coloridos, as latinhas de biscoito vermelho, verde, amarelo, azul, parece um arco-íris, e aquilo atrai barbaramente a criança, né? A presença de sucos não naturais, refrigerantes com açúcar, comida industrializada. Então, tudo isso está fazendo que uma geração de cheinhos esteja surgindo. Na América do Norte, isso é muito sério. 1/3 já está e 2/3 dos adultos. 62% da população dos Estados Unidos hoje já está com sobrepeso, caminhando ou passando já para o estado de obesidade. A gente não pode jogar a culpa, nesse caso, para os pais, até porque antigamente as mães ficavam em casa, faziam as comidas para os filhos e tudo mais. Hoje a mulher também está nessa questão de trabalha fora, faz os serviços de casa, perde-se um tempo grande que não se dá uma atenção destinada corretamente à criança. Mas o pai e a mãe é um dos fatores que fazem com que a criança fique obesa, né? Por essa facilidade nas compras desses produtos industrializados. Acho que você tem inteira razão. Vamos culpar quem? O bispo? O novo Papa e o Francisco I? Vamos culpar quem? Vamos culpar o juiz, o delegado, o prefeito? Não. Existe uma delegação natural e uma delegação legal de responsabilidade. Os pais, eles não podem abrir mão, nem podem abdicar de serem os responsáveis legais pela criança ou pelas crianças. Então, isso tudo que está acontecendo é porque os pais estão deixando que aconteça. De alguma forma, ou por essas coisas todas que você disse, né? As mães hoje não podem mais ficar em casa zelando pelas crianças, controlando a alimentação, fazendo com que elas pratiquem esporte perto delas, sob vigilância, sob segurança, sob observação, até porque elas estão trabalhando. Mas, de qualquer forma, eu não consigo dissociar a responsabilidade dos pais do que está acontecendo, porque o porquê isso está acontecendo merece aí uns 40 programas desses para conversarmos, mas o fato concreto é que as crianças estão ficando obesas, isso é preocupante, muito preocupante. Porque aí uma criança obesa hoje é um adulto amanhã com dor no joelho, com uma deformação qualquer na coluna lombar, é um adulto amanhã com problemas de metabolismo tipo diabetes, não é isso? Tipo arteriosclerose, hipertensão arterial, essas doenças todas que vão acontecendo como decorrência da obesidade. Ao invés da criança entrar num ciclo virtuoso, ela entra num ciclo ou num círculo vicioso. Ela vai ficando obesa, quanto mais obesa ela fica, menos esporte ela pratica,
Quanto mais obesa ela fica, mais ela come, mais obesa fica, e no fim isso vai alimentando uma série de doenças correlatas. Então a obesidade é realmente uma condição preocupante, muito preocupante de saúde pública já nos países desenvolvidos e nas cidades desenvolvidas, que é o caso de Criciúma. Seguramente naqueles grotões do Nordeste, seguramente lá no interior do Nordeste, a preocupação é muito mais, as preocupações são muito mais ligadas à desnutrição do que à supernutrição. Eu tenho certeza que na África não existe obesidade, mas que eu tenho certeza que em muitos países da Ásia, em toda a Europa, na América do Norte e aqui em muitas cidades do Brasil, isso já é um problema seríssimo de saúde pública, dúvida zero. Dúvida zero. Entendeu? Bom, e já que o Américo falou que o computador é um dos fatores da obesidade, no próximo bloco a gente vai falar sobre tecnologia e também do desenvolvimento das crianças em método acelerado. Se eu sou você, eu não saio daí porque o intervalo é rapidinho. Sala de entrevistas de volta, falando sobre as crianças com o médico pediatra Américo Faria. Américo, antes do intervalo a gente estava falando sobre a questão da obesidade, né, voltada para a questão da tecnologia, computador, dentre outras coisas. A obesidade ela pode desencadear uma série de fatores, inclusive depressão. Criança tem depressão? Crianças menores não. Até a pré-adolescência não é comum. Eu imagino que o que acontece é que a criança vai desenvolver uma depressão na época de adolescente e depois também da adolescência, por situações que estejam ocorrendo antes da adolescência. A obesidade é uma delas. A obesidade, alguma inconformidade da criança em relação ao seu aspecto físico, ou às vezes, né, não é uma coisa muito comum, a criança está sendo confrontada em não ter acesso a algumas coisas que o mundo oferece para outras crianças, às vezes, por exemplo, ela não tem um computador, ou ela não tem uma televisão, ou ela não tem uma casa que o seu amigo tem. Então, na verdade, os pais podem perceber esses inconformismos e mostrar às crianças de uma forma muito clara, Letícia, que nem todas as crianças são iguais e que cabe a ela, no futuro, conquistar essas coisas que, por alguma razão ou outra, elas não têm. Então, essas inconformidades que a criança tem com a sua situação social ou mesmo com a sua situação física, e mais uma vez, repito, a questão de obesidade faz com que ela, na adolescência, ela comece a ter um apagamento da sua autoestima, não é isso? Ela começa a diminuir a autoestima e na adolescência a autoestima é muito importante. Na adolescência é onde a autoestima seja talvez o momento mais importante da vida da criança, que é o momento onde ela está deixando de ser uma criança e passando a ser um adulto. É um período transacional, um período de transição muito importante. Então, cabe aos pais detectar esses inconformismos da criança para poder fazer com que ela atravesse sem maiores traumas essas dificuldades, ela pensa que é algo que ela poderia ter e não tem, assim por diante. E isso tem que ser levado às últimas consequências dentro de casa e fora de casa. Hoje, eu tenho certeza que você já comentava isso no intervalo, a questão do bullying, não é isso? Isso existe. Só que hoje isso está ficando mais sério. Não é uma doença nem uma condição moderna. Eu lembro perfeitamente que quando eu era criança, eu implicava com crianças e crianças implicavam comigo. Certo? Então, essa questão do bullying, ela é uma situação muito antiga e isso não vai desaparecer. O que nós temos que estar atentos são os excessos. É muito natural que alguma criança, algum menino mexa com alguma menina e vice-versa, ou com um coleguinha. O que a gente não pode deixar acontecer é que isso atinja o nível de perversidade, não é isso? E nem por isso também a gente deva de ter certeza, nós temos que ter a certeza que cabe aos professores, cabe aos pais, cabe aos educadores, assim que detectar isso, fazer com que não haja mais isso.
Então, a existência do bullying ela é muito antiga, repito, mas hoje está ficando muito claro os exageros que o bullying pode causar em crianças mais desguarnecidas e a necessidade das autoridades educacionais, dos pais e, se for o caso, até de autoridades policiais se colocarem frontalmente contra os excessos. Não tenho dúvida. Isso, não acontecendo isso, qualquer criança que esteja já com alguma tendência a ter uma depressão por alguma inconformidade ou com alguma ausência de algum valor que ela valorize, isso tem que ser coibido, sem dúvida. Você acredita, então, justamente essa questão do bullying? Eu também, quando era criança, eu era bem gordinha, as pessoas falavam também, mas era uma coisa que eu levava em consideração. Eu fazia por onde melhorar, mas não houve exagero nenhum. Há-se sim um exagero ou, de repente, a gente tornou a questão do bullying uma coisa grandiosa? Não, ela é grandiosa. Existem certas coisas, Letícia, que hoje estão ficando mais claras. Por que você não teve problemas com essas agressões que foram feitas a você? Porque você tinha um espírito forte e uma autoestima forte. Essas agressões, elas só funcionam com crianças desguarnecidas. Mas é o desguarnecido que a gente tem que proteger. Nós não temos que estar protegendo o forte, nós temos que estar protegendo o frágil. Então, a mesma agressão que você recebeu e em que você não causou nada, nenhuma outra criança pode ter um efeito devastador. Os agravos, eu sempre cito o exemplo, existem pessoas que têm acidentes de trânsito muito simples e ficam anos com trauma de dirigir, é verdade? E tem pessoas que colidem carros a 300 por hora na Fórmula 1 e saem correndo, fazendo o quê? Buscando outro carro para quê? Para continuar. Para continuar. Então você vê, um acidente deste tamanhozinho traumatiza uma pessoa por anos. E um acidente deste tamanho, a pessoa sai correndo do carro para poder buscar um outro para continuar a correr. Então você vê o despropósito entre a reação deste e a reação deste acidente. Então, o ser humano, o indivíduo é que determina a reação nele. A agressão independe, mas nos cabe detectar quem é frágil e quem é forte. Você era forte, você não precisava de defensor, por quê? O seu processo de estima já era adequado. Entendeu? É verdade. Agora, se a gente falar a questão do câncer. A mulher, ela desenvolve, né, o câncer de colo de útero, no seio, né, câncer de mama, o homem, o câncer da próstata. Existe um câncer que a criança é mais vulnerável a ter? O câncer, existem milhares de cânceres diferentes e existem milhares de causas de câncer. Então não existe uma única forma de câncer, nem uma única causa de câncer. Na verdade, os cânceres são doenças de pessoas acima de 60 anos, digamos assim. Então, o envelhecimento nosso está fazendo com que a gente tenha Alzheimer, que a gente tenha arteriosclerose, diabetes, hipertensão arterial e câncer. Isso é o ônus que nós estamos tendo para poder viver mais. Agora, os cânceres, a criança não é exatamente um ser onde a gente encontre muitos cânceres. As formas mais encontradas de cânceres nas crianças são os cânceres tipo leucemia, dos gânglios linfáticos, os cânceres ligados à corrente sanguínea, ao sangue, não é isso? Mas não é exatamente uma doença que preocupa, não. Existem casos, e não são poucos, mas perto do volume, do número de crianças e de outras patologias, não é um fator preocupante câncer na infância, não é mesmo? E existe alguma coisa que desencadeia, né, a ter-se um câncer? Nos adultos, com certeza. Alguém tem dúvida, por exemplo, que o cigarro, o tabagismo, provoca o carcinoma epidermoide do pulmão? Não. Existem 110, talvez, cânceres diferentes ligados ao tabagismo. Então, existem formas muito determinantes. Alguém desconhece, por exemplo, que os raios solares nessas peles italianas, alemães e polonesas desencadeia câncer? Então, a ação dos raios ultravioleta causam câncer também. Então, existem diversos, repito, tipos de câncer com diversas causas. Mas em criança, a leucemia, e não se sabe a causa da leucemia. Até hoje não. Bom, então agora vamos falar sobre o processo de desenvolvimento dessas crianças que cada vez mais acelera.
Tem crianças que tu vê aí com 1 ano e pouco de idade que pegam um iPad e sabe que para ver uma foto é só ela passar o dedinho. De que forma que você avalia esse aceleramento, né, essa aceleração precoce das crianças? Eu diria primeiro com muita humildade que é inevitável. É isso. O mundo se digitalizou, o mundo está informatizado. Então, é inevitável, o processo é inevitável. Eu tenho lido muito sobre educação infantil e hoje, possivelmente, eu sem nenhuma dúvida, eu penso que eu conheço mais educação infantil do que saúde infantil. Hoje existe 5 INs, que determinam, na minha avaliação, sucesso ou insucesso de qualquer criança. O primeiro IN é o IN inteligência, o IN de inteligência. Esse é um IN que a criança adquire sendo estimulado pelos pais, é uma situação muito genética, a inteligência é uma condição genética, é o aleitamento materno, o aporte proteico no primeiro aninho de vida. Então, mas a maioria das nossas criancinhas são inteligentes. O segundo IN é o IN de informação. A grande deficiência, Letícia, que eu vejo no nosso processo de informação é que as crianças não estão sendo educadas a gostar de letras. Por exemplo, eu adoro letras. Eu entro em qualquer ambiente, eu às vezes brinco, mas não é brincadeira. Vamos imaginar um homem bonito, um Antônio Bandeiras ou uma Gisele Bündchen. Se tiver ao lado da Gisele Bündchen alguma coisinha escrita, eu lhe dou a minha palavra que meus olhos não vão nela, meus olhos vão na letra. Em qualquer lugar que eu vá, meus olhos procuram letras e números. Uhum. Por que isso? Porque eu fui adestrado, treinado, educado a gostar de letras. Isso é muito fácil, viu? Você mãe e você pai que está nos ouvindo. Aos 6 meses de idade, a criança, ela nasce com uma célula na retina, chamada bastonete, que nos dá a visão preta e branca. E tem uma outra célulazinha colorida, que é o chamado cone, que dá a visão colorida, e ela só fica prontinha aos 6 meses. Então, aos 6 meses, você tem que mostrar gravuras com letras para as crianças. Então, todo dia a criança tem que fazer 2 aulinhas de 10 minutinhos. Elefante, avião, casa, balão, hipopótamo, gangorra, tá me entendendo? Bola, lua, papai, mamãe. E elas ficam com aqueles olhinhos, Letícia, lendo. Aí, quando elas chegam aos 4 anos de idade, elas já sabem ler e já gostam de letras sem você precisar ter forçado nada. Então, eu só acho que esse item, informação, a gente só adquire através de leitura. Então, é fundamental que a gente ensine as crianças, antes dos 6 anos de idade, a amar letras, gostar de letras. Na hora que elas gostarem de letras, elas vão ler o resto das suas vidas. Então, depois que a gente ensina até os 4 aninhos de idade, até os 5 aninhos de idade, as crianças a gostarem de letras, elas vão ler a vida inteira, sem você precisar mandar. Aí elas vão ler os jornais, as revistas, os livros, e com isso elas vão ter cultura, vão estar informadas. Então, inteligência e informação. O terceiro I é internet. Não há como você ter acesso ao mundo sem a ferramenta da internet. E o quarto I é informática, que não tem nada a ver com internet. Internet é uma coisa, informática é outra. E o quinto I é inglês. Se uma criança hoje não estiver preparada em inglês, ela não consegue sair do Brasil. Ela só pode ir a Portugal, Açores, Moçambique, pode ir também a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e acabou. E pode ir a Miami também, entendeu? Há quem diga que a única língua que não se fala em Miami é inglês. Você fala só português e castelhano. Isso é verdade. Então, sem inglês, também não há como uma criança ter acesso ao mundo. Ela vai ter acesso a um mundo muito restrito. Então, inteligência, informação, informática, internet e inglês. Se você conseguir fazer com que essa criança tenha esses 5 INs, na minha visão, ela tem as 5 chaves, as 5 ferramentas, os 5 instrumentos de ter futuro. Sem isso, ela vai ter, evidentemente, que ficar limitada a subempregos, subsalários, subqualificações. Por quê? Porque sem informação, ela vai ser... e aí a conversa já vai mudar. Por exemplo, 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Uhum. 75%. Em cada
4 brasileiros, 3 não conseguem ler um texto complexo do começo até o fim e entender o que foi dito. Elas conseguem ler todas aquelas palavrinhas, mas elas não conseguem juntar aquelas palavrinhas. Então, veja bem, você que está nos ouvindo hoje aqui, que está nos assistindo, em cada 4 brasileiros, 3 não conseguem ler um texto complexo e saber o que aquele texto diz. Isso, em uma visão mundial, isso é chamado de analfabetismo funcional. E a única maneira que eu vejo de você fazer isso é informar, 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 informar. Leitura, 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 leitura. Eu ensinei todos os meus filhos a lerem desde os 6 meses de idade. Hoje, todos os meus 6 netos já estão profundamente alfabetizados, alguns deles até com muito menos do que 3 anos e 2 anos. O Américo, agora então, para a gente finalizar, eu vou te pôr numa saia justa. A gente falou que o mal da criança agora é a obesidade e um dos fatores é essa tecnologia, essa informação, de ficar em frente ao computador. De que forma ter todo esse método, tecnologia, informação, computador, e não ser um obeso? Isso aí, a resposta, os romanos já deram há 2000 anos. Eles diziam, mens sana in corpore sano. Isso. Você só pode ter uma mente sadia se você tiver um corpo sadio. E aí você tem que incutir uma questão que chama disciplina, de você regrar, fazer uma dosimetria, um regramento do acesso da criança às diversas coisas ou aos diversos momentos da sua vida. Você tem que fazer com que ele tenha momentos de computador, tenha momentos de leitura, momentos de esporte, momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de convivência com a família. Então você tem que fazer uma dosimetria adequada. Então, os pais têm que fazer com que os seus filhos pratiquem esportes de qualquer maneira, porque já ensinavam, repito, os romanos, mens sana in corpore sano. Você só vai ter uma mente sadia se você tiver um corpo sadio. Então, crianças que tenham as suas atividades dosimetradas, não é isso? Regradas, disciplinadas, elas conseguem fazer isso. Eu creio que sim. Américo, muito obrigado. Nosso tempo é curto, a gente falaria muitas outras coisas aqui sobre criança. Com certeza, eu adoro criança. Aliás, todos os pediatras gostam de crianças, né? Porque senão nós seríamos obstetras, ortopedistas, neurologistas, cirurgiões, oftalmos, etc, etc. Então, todos os pediatras, em geral, eles gostam muito de crianças. Então, você pai, você mãe, você padrinho, madrinha, avó, pode ficar tranquilo que amor, vocês podem ter certeza que vocês estão conseguindo na arrancada, na entrada, quando entram em qualquer consultório de qualquer pediatra. Nós não precisamos nem dizer que a gente ama crianças, é meu caso. Eu adoro crianças, aprendo com elas dia, tarde e noite. Principalmente hoje com meus netos. Eu sou um vô, eu acho que maravilhoso, porque adoro, né, ser avô. Né? Um pai 2 vezes e coruja ainda. É verdade. Américo, muito obrigada. Obrigado. O convite fica feito para a gente abordar outros temas aqui também, a gente vai se falando, mas obrigado mesmo por ter vindo e aceitado o nosso convite aqui da TV Primavera. Meu Deus do céu. Pela segunda vez, obrigado a você. Obrigado a vocês que me proporcionaram esse momento maravilhoso de conversar sobre coisas que eu gosto. Muito obrigado. Bom, e para você que está nos assistindo, então não deixe de fazer o acompanhamento dos seus filhos, eles que se evoluem rapidamente, a cada dia é uma evolução, mas também é importante que se faça esporte para evitar a obesidade e outros fatores que podem ser desencadeados. O nosso Sala de Entrevistas dessa semana fica por aqui, outros assuntos serão debatidos na semana que vem. Até mais!